Você que convive com algum idoso, vem com a gente que no caminho nós vamos explicar o que são as instituições de longa permanência para idosos e o que está envolvido na decisão da institucionalização de um idoso. Eu sou a Jaque. E eu sou a Carol. Nós somos especialistas no envelhecimento humano. Decidir por institucionalizar um idoso muitas vezes é considerado pelos familiares como abandono ou uma demonstração de que não há carinho ou consideração pelo idoso, mas não é bem assim. É claro que essa não é uma tarefa fácil, nem a decisão de institucionalizar e nem a escolha de uma instituição de longa permanência para idosos, uma ILPI. Mas existem algumas razões válidas que podem levar a uma família a decidir pela institucionalização. Essas razões elas podem ser médicas, como o aumento da dependência do idoso até um ponto em que a família não é mais capaz de dar conta dos cuidados adequados ao idoso. Também podem ser sociais, como algumas questões que interferem na atenção ao idoso, como por exemplo o esgotamento, a desintegração ou a carência familiar ou social. Também podem ser econômicas, como a perda do poder aquisitivo ou a impossibilidade de arcar com os custos necessários para que o cuidado seja digno. As ILPIs são residências destinadas à moradia, seja ela temporária ou permanente, de pessoas com 60 anos ou mais, com diferentes graus de dependência. Essas instituições podem ser privadas, públicas, filantrópicas ou mistas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária as define como instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinada a domicílio coletivo de idosos, com ou sem condição de suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania. O fato é que escolher uma instituição para um familiar requer muita responsabilidade. É preciso observar alguns itens que são essenciais, como licenças de funcionamento, infraestrutura e serviços prestados. Além disso, a Anvisa e o Ministério Público têm uma série de requisitos que essas instituições devem cumprir para estar em funcionamento. E você pode verificar esses requisitos no site dessas autoridades. Vamos falar aqui para vocês alguns desses requisitos essenciais para a segurança de um idoso residente. Os pisos devem ser de preferência antiderrapantes e o ambiente deve conter barras de segurança para evitar quedas, principalmente nos banheiros, onde são locais que os idosos independentes acabam ficando sozinhos. Tapetes não devem ser utilizados em nenhum dos cômodos, pois eles são perigosos tanto para tropeços quanto para escorregões. Se a casa escolhida tiver escadas, preste atenção se ela tem corrimãos instalados dos dois lados da escada, assim como nas rampas. Isso é muito importante para o apoio adequado. E caso o seu familiar idoso seja muito dependente ou tenha alguma dificuldade de locomoção, prefira escolher alguma casa que tenha poucos andares ou poucas escadas. É importante que o local tenha uma equipe multiprofissional que ofereça atividades físicas, culturais e algumas atividades que favoreçam e estimulem a autonomia do idoso e também a sua cognição. Preste atenção se as janelas e as sacadas contêm telas de proteção. Isso também é muito importante. O número de profissionais deve ser suficiente para atender todos os idosos. E são os conselhos profissionais que determinam essa proporção. O responsável técnico pela casa deve ter ensino superior. E a casa também deve contar com uma enfermeira formada. A alimentação precisa ser variada e suficiente, pois não é normal que o idoso institucionalizado perca peso. O ambiente deve ser limpo. Também não é normal a existência de odores desagradáveis. Caso seu familiar se queixe de alguma coisa em relação à casa ou ao serviço prestado, leve em consideração. Você deve estar atento a qualquer possibilidade de violência ou maus tratos contra o idoso. Além das questões de segurança, lembre-se que as instituições precisam promover o exercício dos direitos humanos,
garantir a manutenção da identidade e da privacidade da pessoa idosa, assegurando assim um ambiente de respeito e dignidade. Também deve promover a integração de seus residentes, assim como oportunidades de cultura e lazer. Com tudo isso, podemos perceber que a institucionalização não é algo abominável, mas caso ela seja necessária, a família deve pensar nessa institucionalização com base no grau de independência do idoso, no orçamento familiar e nas características dessa instituição. Sendo assim, certifique-se de que a casa dispõe de atividades terapêuticas que estimulem o bem-estar físico e mental do idoso, pois isso garante que ele mantenha a sua autonomia. E não se esqueça que a participação da família na atenção prestada pelas instituições de longa permanência garante uma boa qualidade de vida do idoso institucionalizado. Afinal de contas, eles precisam continuar se sentindo ativos, amados e não abandonados. Esperamos que tenham gostado desse vídeo, então vem com a gente. Deixa seu like, seu comentário, indique e compartilhe o canal com um amigo que vai gostar também. Não deixe de seguir a gente no Instagram e no Facebook e até a próxima!